de uma Olimpíada, que a gente estava tentando classificar o Brasil para as Olimpíadas uma vez, e eu estava pontuando bastante esse ano. Essa pontuação Estrada. era para estrada. E a classificação não era minha. Os atletas do ciclismo classificavam o país. A gente estava classificando o país. Então, os pontos que eu estava acumulando, os pontos que o Murilo Fischer estava acumulando. Então, assim, cada ciclista que estivesse acumulando, Márcio Maia, correndo também provas internacionais. Então, ele fez 10 pontos, eu fiz 2, o outro fez 3, não sei o que, já vai somando, tem 20 pontos. O Brasil tem esses 20 pontos, que aí na época entrava no ranking mundial para saber quantas vagas o Brasil poderia ter para as Olimpíadas. Caramba. É uma logística, assim, eu acho interessante. Tem lógico, tem os dois lados, bom, positivo e negativo. Mas eu acho bem sensato, assim, classificar um país, que eu acho que até soma todos os atletas num certo tempo, de somatória realmente de pontos, porque nem todo mundo está bem o tempo inteiro. Não dá. Então, assim, às vezes você, aproveitando a fase de alguns atletas aqui fizeram 100 pontos, aí os caras começam a ficar ruins, né? Não ruins, eles tiram as férias, dão uma descansada, aí vem outros, continuam pontuando para o país. Então, chega no final da contagem, por exemplo, tem tantos pontos o país que ao invés de uma vaga só, porque é por quantidade de pontos na época, não sei como é que está hoje, para ser bem sincero, mas então assim, poderia classificar o Brasil até com 6 vagas, por exemplo, que era o máximo, né? Itália, esses países mais tradicionais que têm pontuação elevadíssima, os caras vão com um top máximo. E a gente ralava para fazer 30 pontos. Entendi. E 30 para classificar o país, uma vaga, tipo, um carinha. Então assim, era mais demorado, mas onde eu estava querendo chegar era justamente nessa estratégia até coletiva da coisa, que, por exemplo, e quando chegou no momento mesmo aí depois você faz uma seletiva no país, né? Na época era isso, faz uma seletiva depois e vê quem é o melhor para aquela prova das Olimpíadas naquele momento. E aí tinha saído a classificação das Olimpíadas, tava para sair quem que ia nas Olimpíadas. E recente eu tinha ganho alguns pontos no final, que quando liquidou mesmo, tipo, o Brasil entrou em 35º do ranking, que era só 36 países que entravam, se eu não me engano. E o Brasil fez o finalzinho ali, foi até uma prova que eu fiz no Chile, tinha uns pontinhos lá, fiz. Classificamos e tal, o país, ficou aquela expectativa que você vai, eu falei, cara, não é assim não. Fui até dar uma entrevista no Correio Brasiliense. Falei, não é assim não. Não, mas não é você, vai ser quem, não sei o quê. Eu falei, cara, e na época, naquele momento, quem tava correndo profissional era o Murilo Fischer. Eu não lembro se ele tava na Canon dele ou se ele tava na Lampre. Na Lampre, não lembro qual. Já correndo o World Tour, já. Correndo o World Tour. Já correndo o profissional dos... Não, e já Tour de France, há 2 etc. anos. E há 2 anos. E eu me lembro claramente dessa entrevista de falar. Eu falei, cara, hoje eu não tenho... Eu tava correndo treinadaço. Era um amador melhorado. Igual você tá falando. Só que eu treinava muito, cara. Eu treinava 900, 1.200 km por semana, dependendo do momento. E eu falei nessa entrevista, falei assim, não é assim não, cara. Hoje, eu não consigo largar uma Olimpíada e chegar. Não consigo completar uma prova de 200 km olímpica. Não é uma falta de desejo meu. Eu não tenho estrutura de preparo para fazer uma prova dessa. Gostaria de ir? Gostaria. Mas se eu fosse, eu ia turistar lá. Né? Então, tipo assim, eu acho que quem tem que ir, eu até dei minha opinião na hora, falei, o Murilo Fischer. O cara tá no Pro Tour. Há 2 anos, na equipe profissional. Tá na Colômbia hoje treinando para as Olimpíadas. Experiência nem se fala, o cara. Não entra. Né? Assim, era aquela estrutura que ele já tava tendo, ele não tava tendo da noite pro dia. Uhum. Ele já tava 2 anos com a cabeça pensando para lá. Eu, quando corri, por exemplo, o Pan-Americano do Rio, eu comecei a me preparar para o Pan-Americano do Rio 9 meses antes de saber que eu ia me classificar. Não tinha nenhuma afirmação que eu ia. Eu falei, eu vou pro Pan-Americano do Rio e eu vou estar top lá. Vou estar animal. Só que
temos os problemas políticos brasileiros que atrapalham bastante os planejamentos, né? Que a coisa muda da noite pro dia. Mas eu não liguei, né? Para isso, por exemplo, eu queria ir pro PAN do Rio. Isso eu tinha total certeza para os jogos. E eu comecei a me preparar. De todas as formas que você imaginar. Treinamento, dormir, me alimentar, todo o gasto necessário para isso, treinamento, tudo.